Bom, teve uma época, viu, que se falava aí nos anos que antecedeu a ditadura militar, se falava aí nessa questão da educação popular. Havia uma movimentação, né, muito, vamos dizer, produtiva e resolutiva e tal, nas comunidades. Tá? Coincidiu com aquele período do Paulo Freire, das campanhas de alfabetização, etc. Tá? Alguns movimentos da esquerda, da igreja. Tá? Bom, depois veio o golpe militar e isso enfraqueceu. Tá? Mas, como havia uma proibição nos sindicatos, nos partidos políticos, uma censura generalizada na sociedade, o único lugar que não poderia haver controle, vamos dizer assim, é onde a pessoa mora. Fica complicado de dizer que ela não possa ter ali uma associação de moradores, sabe? Então, não, porque é um dispositivo que ele não é muito formal, vamos dizer assim, ele acontece por conta das lutas da comunidade, etc. Por medo disso aí, aconteceu por força da ONU, e aqui no Brasil se chamou Plano Nacional de Centros Sociais Urbanos, né? PNCSU. E o PNCSU tinha como intenção, principal intenção, quer dizer, como intenção de fundo, vamos dizer assim, se diz que ele tinha a intenção de dificultar o avanço das ideias comunistas, socialistas, da esquerda, etc. Tá? Mas ele foi um movimento organizado, foi institucionalizado em todo o Brasil. Vários municípios tinham centros comunitários que se chamava CSU, Centro Social Urbano, com diferentes frentes de trabalho, previdência, cultura e artes, educação, etc. Tá? Bom, que é uma forma de impedir que aquilo que era chamado de educação popular pudesse se constituir como uma ameaça à sociedade. Tá? Quer dizer, algo que tem técnicos do Estado, tanto que, ao invés de educação popular, que era um termo mais à esquerda, logo essa mesmo movimento foi chamado de desenvolvimento comunitário, tá? E não de educação popular. Bom, os anos foram se passando e com o desencanto dos processos grupais e com a questão da tecnologia, do individualismo, não, obviamente eu não sou contra a tecnologia, é óbvio que não, mas o que nós temos que pensar é o seguinte, que houve toda uma cultura com a tecnologia que mudou a concepção de viver, né? Do tipo, as pessoas, hoje elas podem ficar em casa, podem escutar um som dentro da sua cabeça, podem ter um DVD dentro da sua própria casa. Esse tipo de coisa não existia, né? E sem contar as redes sociais, as pessoas tinham que sair de casa. Então, todo esse movimento, vamos dizer assim, teve essa ação por parte do Estado de desmobilização, o desencanto popular em relação à política e tal. O que nós podemos pensar, que é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, de um ponto de vista macro, tá? É o seguinte, com essa sucessão de questões de desastres, porque o lance é o seguinte, quando não tem desastre, essas mesmas pessoas que trabalham com desastres se tornam aptas a lidar em situações dramáticas, limites. Tu pode não querer fazer isso, entendeu? Mas tu vai te habilitar para isso. Porque se tu começa a estudar questões de desastre, daqui a pouco vai acontecer algum desastre no Brasil, tá? Daqui a pouco vai acontecer, tá? Como vem acontecendo em todo mundo, quer dizer, tem previsão nesse sentido, etc. Aí tu vai trabalhar no desastre, tá? E como disse o Pitágoras, seja quem entre, não sai ileso, tá? Não quer dizer que tu vai sair traumatizado. Ainda que a estatística é que de cada 3 pessoas que trabalham no desastre como voluntários ou como profissionais, 2 retornam com estresse pós-traumático de carteirinha. Pelo seguinte, a pessoa volta, depois da exaustão da compaixão, ela volta muito pilhada com aquele tipo de emoção que ela teve lá, ela volta totalmente desinteressada do seu cotidiano, ela volta pensando que aconteceram lá com aquelas pessoas e tal. Então, ela volta com sintomas de estresse pós-traumático, segundo a literatura aí mundial. Tá? Bom,
Então, quando não tem desastre, essas mesmas pessoas que gostam desse tema e que se sentem aptas para lidar com essa questão, que tem que ter esse desejo de aventura, não pode ter muita frescura, tu tem que estar apta, entendeu, a entrar, não ficar passivo, sabe, a entrar isso e te propor a ajudar as pessoas mesmo que elas não solicitem. Não pode ter muitos, por exemplo, a classe média, pequena burguesia, vamos dizer assim, fala muito, né? Se tu chega em classes mais pobres, as pessoas não falam muito, tá? Por isso é que, não, eu falando assim, parece que eu estou fazendo a crítica da psicanálise. A psicanálise é a única área da psicologia que pode fazer frente ao DSM-4, tá? A classificação das doenças, porque não existe outra área que tenha a profundidade que tem a psicanálise para fazer frente, para sustentar a luta antimanicomial. A luta antimanicomial começou há 20 anos, poucas teorias se tem em relação à questão propriamente de atendimento, tá? A psicanálise tem, mas quando tu for atender uma pessoa, a psicanálise está mais centrada no passado, mais centrada na palavra, mais centrada no indivíduo. Ela serve para quem tem o futuro assegurado, que dá para passar mais tempo mexendo no passado, tá? Então, ela não é útil nessa situação, tu vai ter que recorrer a outras abordagens. Ela pode ser útil como a epistemologia para te autorizar. Sabe o que é epistemologia? A filosofia não é uma ciência. A epistemologia, ela é uma reflexão sobre as ciências, tá? E tem uma reflexão que pode ser internalista ou externalista. A epistemologia, lá quando surgiu nos gregos, ela se opõe à opinião. Então, ela tem um tipo de abordagem que ela, vamos dizer assim, ela, no momento que tu está ali trabalhando, ela não é útil, entendeu? Porque tu não vai parar para filosofar, entendeu? Não é isso. Mas, para te instrumentalizar para as mudanças que nós precisamos, ela é fundamental, tá? A filosofia, a epistemologia, uma reflexão, ela é fundamental para te autorizar a pensar. Não basta, entendeu? Porque tu pode ser um ótimo epistemólogo, saber tudo sobre Foucault, Deleuze, Guattari, Baudrillard, etc. Mas se uma pessoa entra em surto na tua frente, tu não sabe o que fazer, não adianta. As duas coisas tu tem que saber fazer, tá? Tu tem que saber que quando uma pessoa está num surto psicótico, ela está longe e tu diz para ela, tu te apresenta e diz, tu está me ouvindo? Tu pode sentar aí. Se ela não te escuta e te manda catar um pouquinho na ladeira, tu já sabe que não dá para te ir adiante, entendeu? Tu já tem que ir pensando em outras coisas. Tu tem que saber que se tu contém uma pessoa no chão, para ela não se mexer, ela tem que ser medicada. Essa é uma regra no mundo inteiro. Se contém, medica, tá? Não existe contenção sem medicação. Tem que ter alguém, então, tem que ter pessoas para te fazer isso. Tu tem que olhar para uma pessoa, ver o peso dela e saber quantas pessoas tu precisa para conter quem está num surto psicótico, entendeu? Então, essas coisas são tão importantes quanto o polo oposto, sabe? Que é tu poder te autorizar a refletir, a repensar duas ou três coisas. A primeira delas é o seguinte, que quem se orgulha do seu defeito não sai dele, tá? Pô, vamos pensar junto aqui, né? É impossível, não estou fazendo crítica a nenhum professor, tá? Mas é impossível, entendeu? Que as nossas escolas sejam iguais às dos nossos bisavós. É impossível. Com GUSP e GIS, o mesmo esquema, a notinha, o mesmo método behaviorista, que é ótimo, é o método que eu ensino a minha cachorra, é utilizado para as pessoas, entendeu? Isso aí não tem sentido, sabe? Agora, enquanto parece que o colapso, por medo do colapso narcísico, entendeu? Que é a ruptura, as pessoas têm medo de se enfrentar. Quem se orgulha do seu defeito não sai dele. Nós temos que ver, por exemplo, por que nós dizemos, assim, não é nenhuma crítica à psicologia, óbvio, e genérica, tá? Mas nós temos que perceber que nós estamos num momento que nós precisamos, que nós não temos resposta, mas que nós vamos ter, que vocês vão ter, entendeu? Que nós vamos ajudar a ter. E aí o seguinte, para ti, são duas coisas fundamentais aí. A primeira é o seguinte, é pensar sobre algo e não a partir, tá? Se tu pensa a partir de algo, teu pensamento sempre vai ser limitado. Quer dizer, não naturalizar as teorias. Se tu te debruça para pensar sobre aquilo, outras coisas tu vai descobrir. E a outra coisa é o seguinte,
Se tu não muda o teu modo como tu te vê, tu não muda o teu modo de agir, entendeu? Se tu acha que, por exemplo, se uma pessoa te rotula lá, não vai deixar cair isso aí desastrada, e tu cola desastrada, ou se tu acha que tu como é que se diz? Eu não tenho persistência, então não vou começar a estudar alemão segunda, ou espanhol, sei lá, tu tá pegando para ti, enquanto tu não mudar o modo como tu te vê, tu não vai mudar o teu modo de agir. Por isso que as questões de autonomia, de reconhecimento, seja em relação a ti mesmo, teu próprio processo de te conhecer, não só quando logo que quem faz alguma coisa de primeiros socorros, tá? Ou de socorro básico, ou da defesa civil, logo tu aprende o quê? Que primeiro tu bota a máscara em ti, né? Quer dizer, tu só vai ajudar ou fazer alguma coisa se tu tiver segurança naquilo que tu vai fazer, né? Porque senão, como é que tu vai ajudar o outro se tu está machucado, entendeu? Então, tu tem que cuidar de ti. Para cuidar de ti, tu tem que ter uma boa formação, atitude, para poder ter esse enfrentamento na situação de crise, né? Então, isso é tão importante, essa ver-se é igual a ver melhor. Essa questão mais filosófica, mais profunda, ela é fundamental para que tu possa refletir sobre as tuas crenças. É algo como uma epistemologia de si mesmo. Ela não basta, entendeu? Nesse filme aí, que tem o 2 agora, que aparece, como é o nome? O Tropa de Elite, o 1, tem um momento que o cara está lá aprendendo sobre Foucault, e depois, logo em seguida, aparece a situação paulada lá no meio do morro, tá? E dá a impressão como se Foucault não fosse útil para aquela situação. Isso é um reducionismo, entendeu? Se tu passa, não só agir sem saber o que está fazendo, ou ficar na teoria em si mesmo, não vai te levar a nada. As duas coisas são importantes, tá? No nosso caso aqui, das emergências, para te não reproduzir, para não naturalizar as teorias, tu tem que te munir, vamos dizer assim, de uma certa concepção que é mais epistemológica. Ela não basta, aí tu tem que ir para a ação, para algo mais pragmático, mais objetivo, etc. Tá? Bom, eu queria propor uma coisa para vocês, que... então, no fim, eu não me perdi no meu raciocínio aqui, que eu queria concluir, porque que eu falei aquele negócio de educação popular. É o seguinte... Considerando o Ibope, entendeu, como o espaço que tem essa questão das psicologia das emergências de desastre, eu penso que algo que seria capaz de restituir o movimento popular hoje seria trabalhar as comunidades em relação à conscientização e ação na defesa civil, especialmente nos acontecimentos de desastre. Porque isso mexe com as pessoas em algo que não tem muito a ver com relações de poder, sabe? Por exemplo, o que te passa pela cabeça se tu está na estrada, entendeu? Qualquer um de nós aqui, e tu vê um acidente na tua frente, tá? E tu vai parar para ajudar uma pessoa. Que te leva a sair do teu carro, arriscar a tua vida ali, para ajudar uma pessoa? É compaixão, entendeu? Não tem outra coisa, sabe? Eu, pelo menos, acho que não tem. Nem tudo é relação de poder. Aliás, se eu pensasse em política em relação de poder, eu teria voltado de Nova Friburgo e de Teresópolis, tá? Porque o que tinha de vereador lá, onde está Claudinho? O que tinha de candidato a vereador lá, coordenando, não vou citar aqui, porque de repente as pessoas estão aí. Eu conheci um abrigo que já estava há 10 dias funcionando, as pessoas não se conheciam dentro do abrigo, e era um abrigo importante, tá? Não era um abrigo qualquer. Ou seja, nunca ninguém tinha reunido as pessoas num círculo e dizer assim... Aí eu, quando fui lá para fazer esse tipo de trabalho, né? Inventei uma palestra lá, fui falando com todas as pessoas, tinha 300 pessoas no abrigo, de noite nós vamos falar sobre a educação das crianças, todo mundo de filho, né? Sobre o que se diz para as crianças, como é que se trabalha com as crianças depois da barreira, como eles chamavam, tá? Aí todo mundo se interessou e fizemos um círculo lá, etc. Tá? A ideia era um grupo operativo, entendeu? O que dificulta a realização da tarefa, o que impede, o que facilita a tarefa, para as pessoas falarem, chorarem, se comunicar, etc. Tá? Aí tu começa com uma questão simples. Quem quer dizer como é que foi o seu dia hoje? Não precisa ter muita técnica, entendeu? Quem quer falar como é que foi o seu dia hoje? Aí a pessoa fala, uma senhora lá levanta a mão. Eu queria dizer que eu comecei aqui
Hoje eu estou muito feliz de estar aqui, eu acho que a gente, apesar de tudo, que Deus, isso, aquilo e tal, não sei o quê, mas eu queria dizer, começa a chorar, tá? Aí começa a chorar, chora, as pessoas ficam assim, eu digo, vamos deixar ela chorar. Quem quer dizer alguma coisa para ela? Pergunta, né? Quem quer dizer alguma coisa para ela que está chorando? Né? Tu que vai dizer, alguém vai dizer no grupo, tá? Aí tu passa, eu estava com o megafone, tá? Passa o megafone com o microfone, e a pessoa vai dizer, olha, eu queria te dizer, como é teu nome? Não, olha, eu também passei por isso e tal, que, aliás, é uma coisa que a gente não deve dizer, eles falam muito, né? É uma coisa que não ajuda muito uma pessoa, é tu dizer para ela que tu também já passou por um drama parecido, né? Tem 2 ou 3 cursos aí, tem esse que eu propus como conteudista para a coisa, que está daquele jeito ali, né? Tem algumas coisas que são legais, outras que eu já faria totalmente diferente. Tem o curso de Santa Catarina e tem um outro curso que agora eu mostro ali para vocês, que também está muito bom, que fala sobre essas questões básicas, assim, do que se deve dizer, o que não se deve dizer, como dizer, etc. Que em 4, 5 horas de estudo tu já vai saber a nível de informação. Tá? Então, se eu fosse pensar em política, em relações de poder, eu teria voltado de lá. Tá? Porque as pessoas tentando, candidato a vereador, tentando se pegar votos nos abrigos. Tá? Uma que eu ia passar aqui, mas não vai dar tempo, não faz mal, era uma mãe que eu atendi várias vezes. Para vocês terem uma ideia, eu atendi 600 pessoas, tá? Não da minha imaginação, 600 pessoas que eu tinha relatadas. Tá? 600 pessoas que foram atingidas no trabalho. Eu estava com o que se chama de furor terapêutico. Né? Furor terapêutico. Eu estava com um megafone, entrava nos lugares falando, etc. Aí teve uma senhora que ela perdeu os 2 filhos e uma menininha que estava no colo. Né? E eu atendi ela várias vezes, ela estava muito mal, etc. E aí ela me trouxe a seguinte questão. Por exemplo, se uma pessoa... Eu diria que teve duas grandes dificuldades lá do ponto de vista institucional. Os pastores, tá? Não sei se tem alguém aqui que é de alguma religião assim, os pastores prejudicavam muito, entendeu? Porque acontece o seguinte, os políticos e os pastores. Porque acontece o seguinte, que nem essa mulher aí que eu atendi, ela perdeu os 2 filhos. Ah, que Deus! Entendeu? Ou ela acredita nisso e ela te diz e tu acolhe, sabe? Ah, porque Deus quis, é difícil, né? Mas pode ser que ela tenha dito aí, tu vai respeitar, tá? Se ela não respeita, que era o caso dela, que chorava, sabe por quê? Porque o pastor dizia para ela, eis que Deus está assim, não sei o que num raio, tal, e aí ela não conseguia acreditar naquilo. Porque ela tinha perdido os 2 filhos e mais uma menininha. Então, ela teve que engolir a representação daquilo, que não era uma coisa que ela sentia, e para sair daquilo, a pessoa só consegue sair se ela sente a partir dos seus próprios recursos e não fingindo, entendeu? Ela não pode, por exemplo, ela chorava porque ela queria. Por que ela chorava? Ela chorava mais... Eu acho que nem era pela perda dos filhos mais, porque ela se sentia culpada por não sentir que o pastor tinha dito para ela que Deus tinha tirado os filhos dela para uma vida melhor, etc. Entendeu? Então, o mesmo acontecia quando eu fui falar com os prefeitos lá, que um era vice, o outro era o prefeito, até o prefeito de Teresópolis, que se saiu muito melhor que o de Nova Friburgo, agora teve essa confusão. Ele estava na rua e tal, eu admirava o trabalho dele, aconteceu tudo isso. Tá? Mas, da mesma forma, uma cidade triste como ficou Nova Friburgo, se tu não propõe a elaboração daquela tristeza, porque as pessoas criam uma dependência. Agora tem o movimento Eu Luto, né? Você pode olhar no Facebook, Eu Luto o nome. Se as pessoas não trabalham aquela tristeza com o seu processo de autonomia, elas não saem da tristeza, entendeu? Ninguém sai da tristeza dizendo que... Quer dizer, eu até acho o seguinte, que na verdade a psicologia do modo geral tem muito... Nós vivemos ainda uma situação do pescoço para baixo, tá? Eu sou terapeuta, fiz formação reichiana, tá? E fiz formação lá com o Alfredo Moffatti.
Mas acontece o seguinte, a expressão da raiva, das emoções básicas, tu pode falar o que tu quiser, se a pessoa não expressa a raiva dela, não tem como passar, né? Se um gurizinho ouviu, para de chorar, não chora, e trancou o choro aqui, ele pode ficar não sei quanto tempo trabalhando, que enquanto ele não conseguir, quer dizer, enquanto essa musculatura estiver inibida, ele não vai. Não adianta tu dizer para uma pessoa que está com raiva, irritada, olha, te acalma, vamos conversar. Ela quer pegar bater, desgraçado, não sei o que ela quer, ela precisa expressar, entendeu? Então, eu acho que nós não temos muitos recursos. Quando eu estava lá no hospital do pronto-socorro, que uma vez uma mãe te botou álcool, sabe, no corpo de pós-parto, depressão pós-parto, tá? Ficou só, ela não parava de chorar. Eu cheguei às 3 horas lá na unidade, 3 horas da manhã, e ela estava lá chorando, só os pés dela. Acontece o seguinte, quando a pessoa fica muito tempo deitada, ela perde um pouco a noção ela perde a base, tá? Para nós aqui, ter os pés no chão é normal, entendeu? Se tu fica com uma dificuldade de contato, siderado, sabe? Sem nada poder encostar no teu corpo. Ela chorava. Quando eu entrei lá, os médicos falaram, Ney, essa é para ti. Aí eu entrei lá e fiquei com as mãos, que a gente bota as mãos encostando, mas sem pressionar, na sola dos pés, assim, ó. E aí as pessoas ficaram me olhando como se eu fosse um louco, né? O que eu estava fazendo. Só que aconteceu o seguinte, ela parou de chorar. Claro, eu avisei, uma espécie de consentimento informado ali, né, no ouvido, digo, vou tocar nos teus pés, vou mexer em ti, tu não precisa fazer nada. E ela chorando. O que aconteceu? A pessoa, e aí tu tira as mãos bem lentamente, sabe, não tira rápido. Né? Da mesma forma, por exemplo, quando, também isso eu já falei outras vezes, né, de repente vocês já sabem, que é essa coisa de maternagem, que tem 2 lugares. Tem o lugar do pai, para quem não gosta de ser tocado, tá? Que é no coração das costas, né? Isso, como Freud, como Lacan, como qualquer outro, entendeu? O Reich hoje foi superado por várias abordagens neurofisiológicas, etc. Assim como o EMDR, entendeu? Que é uma técnica de estresse pós-traumático, ela trabalha com recursos de imagens, tal. Não estou falando nada místico, tá? Então, tu coloca a mão direita no coração das costas, que se diz que é o lugar do pai, que é assim, como se tu bancasse, dissesse assim, deixa eu mostrar aqui, aqui te levanta um pouquinho, é aqui assim, ó, tá? Como se tu dissesse assim, vai, tu bota a mão aqui uns 10 minutos, a pessoa está chorando e não quer ser abraçada, sabe? Para ela se sentir segura. Da mesma forma, se ela está muito siderada, se faz esse trabalho de maternagem, né? Que por exemplo, isso aí eu fiz muito lá em Nova Friburgo, né? Que ele é um trabalho porque aqui tu escuta o eco, essa coisa que se diz da concha que tu bota aqui, né, que é o som do mar, na verdade é o eco da tua circulação, é um som uterino. Então, se tu bota as mãos assim, em concha no ouvido, a pessoa ocorre, tu tem que fazer numa outra pessoa, tá? Pede, daí tu faz numa outra pessoa, mas não faz em ti mesmo. Ela vai conseguir se organizar, não a partir do seu sistema nervoso central, mas a partir do seu sistema nervoso autônomo, entendeu? Vegetativo. Às vezes, falar para uma pessoa, ela não quer falar, sabe? Ou mesmo se tu dá um abraço naquele momento, sabe? Então, o que eu acho é o seguinte, eu queria deixar claro que eu não estou dizendo isso para vocês, porque eu fiz formação reichiana, tá? Como se eu estivesse puxando a história de brasa para o meu assado, não é isso, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, é que diante das necessidades que nós temos, existem vários recursos, entendeu? E que as pessoas não utilizam por uma determinada dominação ideológica, por preconceito, por ignorância, tá? E que nós temos que recorrer para ajudar as pessoas. Tá? Uma dessas concepções, quando se fala assim em superação dos paradigmas, etc., eu acho interessante que parece que é como o corpo, como se ele não existisse, entendeu? Sabe? E às vezes numa situação de emergência, de desastre, uma das primeiras coisas vamos supor, as pessoas às vezes não sabem nem abraçar, entendeu? Ou vão querer relaxar e mantém o maxilar fechado, sabe? Ou dar um abraço, ou não sabe respirar, não adianta, se tu quer relaxar e não sabe respirar, não adianta, entendeu? Se a tua respiração está toda aqui em cima,
com medo, sabe? O teu diafragma, olha um nenenzinho respirando, tu vai ver que quando ela inspira, a barriga estufa, sabe? Então a gente não sabe respirar. Na verdade, não é esse o foco, tá? Mas ele serve para chamar a atenção que, diante de uma determinada dificuldade de ação, às vezes nós não recorremos a instrumentos que podem nos ajudar, porque nós mesmos temos dificuldades de lidar com aquilo, tá? Então, vamos supor, se tu tem que estar preparado para situações limites, se tu for dar uma palestra sobre educação, sobre sexualidade, tu tem que saber, conforme a classe social das pessoas que tu está falando, que pode ser que uma guria pergunte para uma outra, para um guri, ele não vai perguntar para um homem, ele vai perguntar para uma mulher, como me aconteceu. Professora, que gosto tem a porra? E aí, se essa profissional, voluntário, entendeu? Ou se ela não está preparada para trabalhar aquilo, eu acho que existe uma dificuldade enorme, entendeu? Que muitas vezes a pessoa, o que fazer quando não há mais nada a fazer? O que fazer quando alguém que perdeu casa, que perdeu tudo, para na tua frente com a expectativa que tu é um profissional ou um voluntário que está ali ajudando, entendeu? E ela te traz aquela angústia da vida dela de ter perdido filhos, pais, filho, marido, casa, tudo, né? Tu vai dizer o quê para a pessoa, sabe? Então, o que tu pode dizer, tá? Bom, em primeiro lugar, o que eu já sabido, tá? Em primeiro lugar, é o seguinte: assegurar para aquela pessoa que ela não está louca, tá? Que é normal, ela está assim. Tá? Então, é normal, ela está assim, diante de uma situação anormal. E se tu está esvaziado, sabe? Por exemplo, para muitas pessoas, eu dizia assim, eu fazia o confronto com a realidade, sabe? Que elas falavam, não conseguiam, porque existe um tempo para a elaboração do luto, tá? Para se desprender, entendeu? Desse processo. Às vezes, se tu apressa isso, o resultado pode ser ruim, tá? Pode ser o tiro no pé, entendeu? Tu tem que saber qual é o momento de falar. E esse qual é o momento, entendeu? Tu não vai ter em livro nenhum, entendeu? Tu vai contatar com a tua sensibilidade, com a tua experiência naquele momento, e responder para aquela pessoa, dizendo: olha, teus filhos não estão mais aqui. Tá? Olha, eu vou dizer, teus filhos não estão mais aqui, eles morreram, tu não vai mais ver teus filhos. Tá? E agora, vamos pensar a tua vida daqui, ou senão a pessoa chora. Qual é a dificuldade? Vamos fazer um parênteses aqui para entender qual é a dificuldade do choro, tá? Em primeiro lugar, é o seguinte: se uma criança chora, logo, que aprendizagem nós temos com o choro, que é uma emoção básica, que ela é indispensável. Na clínica, não sei se vocês já escutaram isso, se diz assim, que quem não está deprimido, tu trata de deprimir, tá? Para quê, né? Para poder sair, tu tem que entrar, né? Pequenas depressões resgatam a identidade. Se tu olha assim, por exemplo, numa linha tempo espacial, tá? O que situa uma pessoa fui, sou, serei, passado, presente, futuro, tá? E no eixo vertical, a relação de espaço, que é de local, que se convenciona como sendo pai e mãe, que é a tua primeira inserção de espaço, tá? Tua primeira família. Então, no eixo de cima tem pai, no de baixo tem mãe, e na linha, vocês estão visualizando? E no eixo horizontal tem fui, sou, serei, que é passado, presente e futuro. Uma pessoa tem uma inserção nessa relação aí, tá? Quer dizer, ela está situada no tempo e no espaço. Não por acaso tu pergunta para uma pessoa, além do nome dela, aonde ela está e aonde tu está, que dia é hoje, para saber se ela está inserida no tempo e no espaço, tá? Se ela tem consciência de si, né? O que caracteriza a consciência de si, tá? Bom, aí nesse eixo aí, se há uma ruptura com o passado, entendeu? Se tem nessa relação presente, passado, presente e futuro no eixo. E aqui no eixo pai e mãe, que é o eixo, aqui é o eixo do tempo, e aqui o eixo do espaço, tá? Faz de conta que eu estou desenhando.
Se é uma ruptura em relação ao passado, se diz que é depressão. Se é uma ruptura em relação à questão de pai, ao vínculo com o pai, se diz obsessão. Se é uma ruptura de vínculo com a mãe, histeria. Se é uma ruptura com o futuro, a paranoia, tá? Que é o medo do futuro. Então, as duas ansiedades, o medo da perda, o medo de adquirir aquilo que não sabe, é o medo da mudança. Perder aquilo que já tem e adquirir aquilo que não sabe, que é o que nos ensinou o Pichon, tá? Bom, então isso, se tem, nesse processo, nós circulamos, entendeu? Pequenas depressões resgatam a tua identidade. Se tu não te deprime, tu não tem como saber quem tu é, para colocar o teu projeto de vida. Quando acontece um desastre, uma ruptura na vida da pessoa, ela vê isso cortado. Ela não consegue ter a visão prospectiva dela, sabe? Ela fica num vazio, entendeu? Por exemplo, uma pessoa que entra num surto, ela perdeu essa vinculação do tempo e do espaço, sabe? Ela precisa do delírio para se vincular com algo. Vamos supor, se ela imagina um agressor na vida, ela está olhando para ti, tu é meu, ela tá delirando um agressor, ela está construindo algo que é para minimamente ela se vincular, que é o agressor, entendeu? Para não morrer. A loucura, ela tem a ver com uma confusão entre a pessoa acreditar no seu pensamento e fazer a leitura da realidade. Tá? Quando ela acha que o que ela pensa é a realidade, ela enlouqueceu, entendeu? Então, o restabelecimento desse processo que acontece com quem teve uma ruptura, ele necessita, vamos dizer, das emoções básicas, de raiva, de medo, de dor, sabe? Se nós não estamos acostumados a lidar com isso, por exemplo, como com o surto, agora eu estava trabalhando lá em Pelotas com um grupo familiar de atenção psicossocial, eu disse, não, eu quero propor isso aqui no grupo. Não, mas e se alguém entra em surto? Eu digo, não, mas vem cá, tá melhor que entre em surto, né? Porque eu mesmo sou o profissional para ensinar como é que se lida com o surto que eles vivem o dia inteiro, sabe? Aí, quando é para fazer um laboratório lá com as famílias, se alguém entrar em surto, não, deixa entrar em surto, que é bom entrar em surto, porque daí é como se a realidade tivesse proibida às vezes. Não só para a psicologia, como para as ciências humanas como um todo. Parece que o delírio é tão grande, entendeu? Fica difícil de saber quem é mais delirante nesse processo, se a realidade está proibida. E uma dessas coisas... Vocês estão acompanhando? Eu estou falando meio assim, eu estou delirando. Não se distraiam, daqui a pouco nós estamos numa outra história, tá? Assim, o choro é uma coisa que não é bem-vinda. Se uma criança começa a chorar, logo um adulto diz, olha lá aquela luzinha lá e tal, sabe? Tá vendo aquela luzinha? Que mensagem tu dá para a criança? Que não é legal chorar, entendeu? Não é mesmo? Tu vai dizer para ela, olha lá aquilo lá, tu está dizendo, não é legal chorar. Ou se não, se um adulto ou alguém está chorando, tu pega e diz, que está chorando, não chora. Isso vem meio que pula. Puxa, não chora, o que aconteceu contigo? Não chora, vem meio que sem pensar. Sabe? Então, tu deixa a mensagem de que chorar não é legal. E aí, o que acontece é o seguinte, que nós não sabemos lidar com essa emoção de tristeza, nós não sabemos lidar com o choro. Se uma criança está chorando, tu te abraça junto com ela. Abraça, deixa ela chorar, entendeu? Abraça, deixa ela chorar quanto ela queira, tá? Não, infinitamente não, porque tu vê que vai ter chegado um momento que tu vai dizer, agora já deu, tu vai trabalhar com educação emocional, agora já deu, vamos fazer outras coisas, entendeu? Vai dizer, se ela estava briguenta de manhã, tu vai dizer, e chorando, depois ela vai estar alegre, tu vai dizer, viu como tu está agora? Tu não está mais tão triste. Né? Viu como tu está brincando agora e de manhã, quando chegou, tu estava chorando? Né? Mas tu não vai dizer que o choro é ruim, entendeu? Abraça, que é contenção, carinho e relaxamento, deixa ela chorar, sabe? E assim como um adulto, se chora, tu suporta aquele choro, entendeu? Até o momento que tu achar que o choro, que daqui vai ter um limite. E esse limite tu vai dizer, ok, Claudinha, é o seguinte, agora... Daqui a pouco tu vai sair daqui, não adianta tu ficar aqui até às 11, tu tem que ir para a tua casa, arrumar tuas coisas, amanhã é sábado, tu tem que arrumar lá, tu tem que assumir tuas coisas, tu tem não sei o que, vamos lá, vou junto contigo e tal, entendeu? Tu vai
colocar para a pessoa que ela tem a vida dela para fazer, sabe? Não vai chorar indefinidamente, tá? Assim como uma criança. Mas isso é muito diferente de tu não suportar o choro. Outra coisa que eu observo nos grupos é o seguinte, que às vezes alguém começa a chorar e as pessoas ficam distraindo. Quando alguém começa a chorar no grupo, tu fica quieto, tu não sabe o que fazer. E pede para as pessoas ficarem quietas, entendeu? E se alguém quiser distraído, tipo assim, mas viu, posso falar, não sei o que, tu... Não, só um pouquinho, tá? Aguarda, entendeu? Segura a onda para todo mundo poder compartilhar aquilo ali e respeitar aquele movimento da pessoa, sabe? É difícil, porque tu tem que ter tempo, sabe? Sempre dá para... Uma vida pode salvar outra vida, mas qual é a vida que vai salvar outra vida? O que tu vai fazer com a tua vida para salvar outra vida? Entendeu? Então, existem algumas coisas que precisam de tempo, de um enquadro de tempo para a superação do trauma, que, na verdade, significa aquilo que a pessoa congelou, né, que ela não conseguiu explicar, que é maior que a capacidade dela de explicar. Tu precisa de um tempo. Não adianta tu, num determinado momento, estar propondo alguma coisa e dizer, tá, terminou o horário. Não adianta, entendeu? Às vezes 20 minutos, uma hora é tempo insuficiente para poder dar uma resposta, sabe? Valeu, palmas. Bacana. Nome do grupo. Lua. Pessoal, só um minutinho, tem uma lua aqui crescente. Nome do grupo. Lua. Grito de guerra. De novo. Grito de guerra. Tá bom, valeu. Vamos lá. Psico, grito de guerra. De novo, grito de guerra. Não deu, espera aí. Grito de guerra. Tá bom. Vamos lá, nome do grupo. Transformação. Transformação, grito de guerra. Nome do grupo. Desastre de memória. Desastre de memória. Grito de guerra. Falou, quem faltou? Vamos lá, o último. Nome do grupo. Esperança. Grupo Esperança, grito de guerra. Tá bom. Quero convidar o Dr. Pitágoras, o Dr. Ney, por favor, aqui à frente para receber aqui o memo, que vão levar essa lembrança do nosso primeiro seminário regional de psicologia. Vamos fazer um registro com vocês. Já é uma forma de agradecer. Eu sei que vai continuar ainda a oficina, né? Não é o término, mas é uma forma de agradecer a participação de vocês e todos aqui nesta tarde. Recebo das mãos da psicóloga Nancy, do psicólogo Renan, esta lembrança regional. Obrigado. Uma salva de palmas a vocês. Bom, é importante para mim, principalmente porque vivi durante muito tempo situações de emergência. Então, na verdade, nunca existiu, pelo menos na minha vivência, pessoas que pudessem auxiliar no momento de sofrimento, no momento de tensão, no momento em que exige que a gente seja o super-herói. Então, na verdade, como psicóloga, eu me coloco aqui dizendo assim, esse evento é importante para que nós, psicólogos, nos capacitemos e pudéssemos, então, fazer um atendimento adequado, não só a vítima focal, que é a primeira vítima, que é a vítima que está sofrendo, mas em todas as instâncias, até mesmo quem assiste a televisão. A importância deste evento aqui em Campo Grande é justamente para criar uma cultura preventiva de desastres, né? No sentido de que a psicologia assuma o compromisso e o espaço dela, reconhecendo as suas limitações e a sua potencialidade de contribuir
né, porque ela é somente uma parte dentro de um grupo de profissionais que estão envolvidos com isso, e aí vem a importância de reconhecer a sua limitação. Nem tudo vai ser possível resolver, nem tudo é somente psicológico. Então, esse chamamento, esse encontro é importante justamente para criar, disseminar essa cultura aqui no Estado e fazer com que a classe dos psicólogos, através do Conselho Regional de Psicologia, exija dos gestores, né, estaduais, municipais, exija desses gestores públicos, né, atitudes, ações específicas, políticas públicas, né, que envolvam com esse princípio de prevenção e combate de desastres. O aspecto mais importante da presença aqui, a qual eu agradeço, é que diante dessa necessidade atual de implementação de primeiros auxílios psicológicos e da psicologia das emergências, considerando os desafios das situações limites e do sofrimento psíquico que temos, o primeiro é ter a coragem de não naturalizar as teorias, é de poder ousar e não ter medo de romper com as barreiras que nos impedem de dar um atendimento para a população, para os voluntários, para os profissionais que atuam em situações limites. Isso significa ter coragem para criar, significa romper com alguns parâmetros de normal e anormal, ou seja, significa nós pegar as rédeas do nosso processo e ver qual a necessidade que o Brasil precisa. A nossa proposta é de mais psicologia para a população, onde o psicólogo e a psicóloga vai atuar mais como um facilitador desse processo do que como um técnico nas situações de emergência.